Shalom a todos, Boker Tov. Como vocês estão? Eu estou bem, espero que vocês também. Hoje nós vamos falar da Parashá Vairá. Nós vamos utilizar como de costume, algumas vezes é outro, mas enfim, nós estamos usando faz bastante tempo o Or Ahaim, tá? Do Rabino Haim Benatar. Este aqui. Qual é o nosso trabalho? Ler os comentários de um determinado sábio, de um determinado rabino e interpretar a interpretação dele. Vamos repetir aqui que é subir nos ombros dos grandes sábios para enxergar mais longe, não ficar a gente com achismos e tentarmos trazer então para os dias de hoje. Na Parashá Vairá, que ela vem coladinha com Shemot, se você abrir aí a internet, abrir os youtubers, você vai encontrar, eu não sei aqui falar de porcentagem, mas uma porcentagem bem grande de pessoas falando sobre o fato do coração do faraó endurecer, né? O faraó endureceu seu coração e depois, primeiro Deus endurece o coração do faraó e depois, por último, o faraó endurece o seu coração. Então, nós vamos encontrar isso repetidamente, né? Muitos sempre comentando sobre essa parte. E este ano eu resolvi, então, neste momento, nesse nosso estudo da Parashá da semana, não falar sobre o coração endurecido do faraó. Mas como eu sei que é uma parte da Parashá muito importante e que as pessoas gostam muito de entender o que ele quis dizer com isso, eu simplesmente vou dar uma pincelada rápida para a nossa vida prática aqui. Quando diz lá que o faraó, assim, né, que Deus endureceu o coração do faraó, Deus tinha lá os seus propósitos, não é mesmo? Afinal de contas é o criador de tudo. Propósito de demonstrar que milagre é ele quem faz, né? E não aquelas feitiçarias. Tanto é que ele diz para Moshe colocar o cajado, enfim, nós sabemos essa história, se transforma num réptil e tudo mais, né? Ele faz ali algumas demonstrações milagrosas quando vem de Moshe, não é mesmo? Porque é Hashem. Para o faraó chama os conselheiros, os feiticeiros, eles fazem a mesma coisa, algumas coisas ali. Então todo o processo de endurecer o coração do faraó após uma praga, lembrem que nós estamos falando das 10 pragas. Na Parashá Vairá nós vamos ter 7 delas, 3 na próxima, então aqui já tem a maioria das pragas. Então vem uma, vem outra, cada uma com o seu simbolismo, né, esotérico e também literal. Então nós não vamos falar das pragas aqui, mas vamos entender que Hashem demonstrava o milagre, que é ele quem manda, que é ele quem faz, né? Através daqueles animais, através do próprio cajado de Aharon, ali de Moshe, e através de o faraó, mesmo estando numa situação muito difícil, ele endurecia o coração do faraó e ele dizia, não vou soltar o povo e pronto. E vinha outra praga e não vou e pronto e não quero saber, não é? Mas a gente chega no momento da Parashá onde o faraó endurece o seu coração. E o que é isso? O que é que eu quero trazer para os dias de hoje? Porque não vamos entrar propriamente dita nessa parte. Esses são os maus hábitos, mas podem ser os bons hábitos. Esses são os nossos vícios. É como quando você fuma ou bebe o primeiro cigarro ou o primeiro gole de uma bebida de álcool. Então, nesse momento, você tem a escolha. Nesse momento, você tem a escolha de dizer não. Mas aí você faz uma vez. Então, vamos lembrar do faraó, né? Ele endureceu o seu coração uma vez, ele viu as coisas acontecendo, endureceu novamente, e ele endureceu novamente e novamente. Quando nós queremos começar a academia, por exemplo, nós precisamos gerar tendência, nós precisamos habituar o nosso corpo, habituar o nosso cérebro, contar para ele que agora nós nos movimentamos e a gente começa, vai um dia, não está muito bom, vai outro. Esse costume, esse hábito bom acaba sendo parte da nossa vida, faz parte de nós e nós sempre fazemos. Então nós não precisamos mais que ninguém diga vá na academia. Não é? Então, para as coisas ruins também. Primeiro, alguém nos oferece um cigarro, um álcool, ou um convite para alguma coisa não muito kasher. Aí, a primeira vez você tem a escolha, é o livre-arbítrio,
né? Que é a nossa escolha de escolhermos por ter o livre-arbítrio. Então, aquela pessoa nos convidou, a gente vai lá e aceita. Na segunda vez ela convida novamente. Chega um momento que nós compramos a nossa bebida, que nós compramos o nosso cigarro, que nós fazemos aquilo que não é certo, ou que nós vamos à academia sozinhos. Nós não precisamos que ninguém mais nos empurre, nos influencie para aquilo. Nós mesmos é que endurecemos o nosso coração. Neste momento, quando os sábios dizem que o faraó perdeu o seu livre-arbítrio, é neste sentido. Não é naquele sentido sublime e elevado dos anjos que anulados estão, então não tem livre-arbítrio e fazem as coisas que Hashem determina e ponto final, eles não fazem perguntas, não é mesmo? Os anjos, não é esse tipo de livre-arbítrio que o faraó perdeu. Ele perdeu a noção mesmo, a noção do perigo, a noção de tudo. Ele estava tão acostumado em dizer não vou soltar o povo, em endurecer o seu coração, né? Porque Deus começou endurecendo, que ele já nem precisava mais pensar, ele mesmo endureceu o seu coração, acostumado que estava de fazer aqueles atos. Então, a mensagem para nós é que nós não repitamos muitas vezes aquilo que não está fazendo bem para nós. Nós estamos percebendo que não está legal, para que a gente não gere o costume, o hábito, né? Para que nós não percamos o nosso livre-arbítrio. Para quem nesse caso? Para nós mesmos, para nossa alma animal, que a gente tenha a razão e possa controlar tudo que nós queremos fazer de verdade. Dizer não quando é necessário, dizer sim quando é. Então, quando o próprio faraó endurece o seu coração, significa isso, a perda desse livre-arbítrio com relação àquilo que viciou ele a dizer não, aquilo que habituou, ele estava acostumado a ser mal, por exemplo. Então, eu sei que não era sobre isso, não é sobre isso que eu quero falar, mas eu acredito que todos sempre esperam sobre essa parte do que significa endurecer o coração. Ele ficou uma pedra, como é que foi? Quando a gente fala assim, por exemplo, você é hardcore, né? Nesse sentido, assim, é um coração duro, é um coração, enfim. Aqui significa isso. Então, o que nós vamos falar na Parashá, e não é nem um pouquinho menos interessante do que esta passagem do coração, é aqui do Rabino Benatar. Nós vamos começar, me perdi, cadê a página? Aqui. Vayirá, nós vamos ler. E Deus falou a Moshe e disse a ele. É o capítulo 6, versículo 2 da Parashá. Por que eu escolhi novamente este rabino, este sábio, para ler e comentar? Então, se preparem, às vezes o vídeo realmente é longo. Porque ele tira Moshe e qualquer um que ele esteja comentando, ele não tira, mas ele nos demonstra que nós não temos, nós aqui, igualdade, talvez, né, não temos, na estatura espiritual de Moshe, né? Moshe é nosso mestre, o maior profeta de todos, não veio ninguém depois, nem antes e nem virá tão grandão quanto Moshe. Mas ele nos coloca na igualdade de potencial que nós temos de alcançar uma elevação dessa estatura de Moshe. Por isso nós estamos aqui fazendo Tikkun e por isso a vida tem muitos e muitos ciclos. Este é assunto para outro vídeo. Então, o Rabino Haim Benatar, ele coloca isso para nós. Ele demonstra que por mais que Moshe fosse, vamos usar a palavra santo, que é tão bonita essa palavra, por mais que ele fosse tão bendito assim, que ele fosse tão elevado assim, ele tinha as atitudes também muito humanas. Ele reagia às coisas e eu acho isso muito interessante, porque não deixa Moshe ou qualquer outro muito distante de nós. Não parece que a gente nunca vai alcançar coisa nenhuma. E estamos aqui queimando campo com chuva o tempo todo. Não, nós vamos vislumbrar, nós vamos emular os sábios e emular essas grandes personagens da Bíblia. Emular é copiar para fazermos igual, para gerarmos tendência, para perdermos o livre-arbítrio, quem sabe, para o próprio dono do livre-arbítrio, que é a nossa mente, né? Por isso eu gosto desse rabino. Então ele vai dar várias interpretações sobre essa passagem. E Deus falou a Moshe e disse a ele.
eu sou o Eterno. Pensem, e Deus falou a Moshe, já entendemos que ele falou a Moshe. E disse a ele, e disse novamente a ele, como é que é isso? Eu sou o Eterno. É preciso entender o que foi que Deus falou para Moshe. É preciso entender também porque Deus viu por bem informar que é o Eterno. Se já o tinha feito antes, lá no capítulo 3, versículo 15. Ao ensinar a Moshe, não só com que nome devia ser chamado, como também que este é o meu nome para sempre. Mais um motivo aqui que eu esqueci de dizer do porquê de eu escolher este capítulo e este versículo. Porque na Parashá Shemot, o assunto que é grandioso, muitas pessoas falam de outras partes, eu escolhi aquela onde ele pergunta para Deus, mas qual é o seu nome, como é que eu faço, para dizer para o povo como é que eles vão acreditar em mim. Então aqui é uma continuação, né? Acontece que Moshe tinha se dirigido ao Todo-Poderoso de forma inadequada. Aqui Raim Benatar coloca Moshe numa situação humana, grandioso, mas humano, né? Aquele que meditou durante 40 dias sem comida, sem bebida, teve aquela conversa, né? Aquele tete a tete com Hashem que nenhum outro teve, assim como nós sabemos sobre a sarça ardente. Então, aqui ele coloca Moshe no lugar de humano, uma humanidade, para que nós não nos sintamos tão longe de atingir, seja lá que graduação for espiritual. Nós estamos em busca disso. Incompatível com o comportamento que se deve ter diante de uma pessoa importante, ainda mais diante do grande rei, né? Hashem. Isso se deveu a Deus ter inicialmente se manifestado a Moshe de modo gracioso e alegre, através das qualidades que estão internadas no nome divino, no tetragrama. Consequentemente, Deus manifestou-se aqui com a sua aparência de temor, através do atributo de justiça, representado pelo nome Elohim, né? Com rei, nós sabemos. Elohim. Esse é o significado das palavras e Deus, Elohim, falou a Moshe. Então vamos novamente aqui lembrar dos atributos, os atributos dos nomes. Os atributos, nem dos nomes não é, o atributo da ação que aquele nome representa, né? Ao declarar que Deus falou a Moshe, o versículo está indicando que tudo o que ele falou a seguir nessa passagem esteve imbuído do atributo de justiça. Uma maneira divina de comunicação que amedronta e apavora qualquer ouvinte. Além de tudo, o Rabino Raim Benatar é sincero, né? Porque nós sabemos que amedronta. Por quê? Mas eu sei que temor não é medo, temor é respeito. Você sabe, eu sei, mas nem todo mundo sabe. Eu não ia fazer a bênção. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, shekol nihya bidvaro. As bênçãos não são uma coisa automática, mas as bênçãos são uma perda momentânea, uma perda benéfica do livre-arbítrio, como nós falávamos de endurecer o coração. Aqui nós nos acostumamos, vestimos, nos sentimos bem, e quem domina aqui esse livre-arbítrio é realmente a nossa mente, o nosso sentimento de louvor e de agradecimento. Eu quase ia esquecer. Vejam como a gente tem que prestar atenção, mas eu não esqueço nunca. Quase esqueço. A declaração posterior, e disse a ele, vamos entender por que ele repetiu isso aí, já não entendeu que é para ele? O eterno aqui é o tetragrama, Hashem. Quando eu falar do tetragrama, eu vou falar Hashem. Pode ser explicada com base na afirmação que consta no Talmud Brahot 30b. 2 pontos. Onde há júbilo, há também temor, ou tremor, né? Tremer de medo, no sentido de temor. Através das palavras finais do versículo, Deus quis transmitir a Moshe que, embora tivesse inicialmente manifestado para ele o seu atributo de misericórdia, isso não significava que Moshe podia ter dispensado um comportamento de temor,
falando sem exibir reverência pelo Deus dos céus. Essa é a maior demonstração que Hashem é Elohim. Então Hashem, todo misericordioso, é Elohim, é justo, é justiça, melhor dizendo. Ou seja, que o mesmo Deus às vezes manifesta misericórdia e às vezes justiça. Pois aqui Deus fala com Moshe infligindo medo e ao mesmo tempo identifica-se como Hashem, indicando misericórdia. Compreenda essa ideia. Isso é o Haim Ben Atar que coloca, o que também me agrada, quando ele termina coisas que são muito importantes, assim, termina frases ou parágrafos, ele vai dizer, né, porque ele vai dizer, compreenda bem essa ideia. Uma outra interpretação, então aqui, essa é uma, agora mais uma interpretação. Uma outra interpretação nessa mesma linha sugere que as palavras e Deus, Elohim, falou a Moshe, indicam que Deus repreendeu-o. Mas qual terá sido a repreensão? Então, assim, como assim repreendeu? Não enxerguei ali. Você fez isso, como é que ele repreendeu Moshe? Deus repreendeu respondendo às objeções que ele tinha apresentado no trecho anterior, com um argumento sólido dizendo: eu sou Hashem, sou eterno, eu sou o tetragrama. O significado dessa repreensão é que com essas palavras Deus disse: como pode você atribuir a mim uma característica deficiente, questionando-me? Então, quando ele fala em questionando-me, nós vamos ver lá no capítulo 5, 22, eu fui para o capítulo, e Moshe voltou ao Eterno e disse: Senhor, por que maltrataste este povo? Por que me enviaste? Quer dizer, ele colocou uma deficiência aqui em Hashem. Como ele pode fazer isso? Essa parte este lado é um lado muito mundano. Ele pôs dúvida que se Deus não sabia o que estava fazendo, como que Deus pode ter maltratado aquele povo? Como que Moshe pode ter perguntado isso a Hashem? Então essa seria, nessa interpretação, a repreensão de Hashem, né? Então, quando diz ali, 5.2, por que maltrataste este povo? Eu sou Hashem, o Eterno, manifestando o atributo de misericórdia. O meu atributo primário é o atributo de bondade e misericórdia. Lembra que diz que, né, as palavras que Hashem edificou aqui com bondade, construiu o mundo com bondade? Também com bondade. Eu sou bom para todos. Isso coaduna com as palavras proferidas pelo profeta Irmial lá em Lamentações. Do decreto do Altíssimo não sairão maldades, só bondades. Então, o que vem de Hashem é sempre com um intuito bondoso, misericordioso, tá? Toda vez que Deus menciona a ideia de punir a maldade com o mal, ele diz precisamente que dos iníquos procede a iniquidade. Lá em Shemuel 24:14. E tua iniquidade provocará teu mal. Em Jeremias 2:19. E nos consumimos devido a nossas iniquidades. Em Isaías 64:6. E ele os submeteu nas mãos de suas próprias transgressões. É bastante diferente quando se trata do bem. Ele é atribuído diretamente a Deus, como nos versículos: o Eterno considera o bem, lá em Salmos, e Deus é bom para todos, nos Salmos também. Quando é uma coisa bem maravilhosa, é o dedo unicamente de Deus. Quando tem alguma coisa errada no meio, tem a permissão de Hashem e o dedo podrinho do ser humano, porque somos nós que estamos em correção e não Hashem, porque Hashem é perfeito e este tipo de perfeição é a mesma coisa de dizermos o que ele é, o que ele deixa de ser, é inefável. Esta perfeição de Hashem nós não entendemos, esta perfeição é a perfeição absoluta. Então ele não era. Os israelitas afligidos por sofrimentos, quem poderia saber se eles não teriam merecido isso por punição pelos seus próprios pecados? Então nós vamos entender uma coisa assim, sempre nós precisamos ter isso na nossa cabeça. Quando nós agimos
de alguma maneira errada, nós pecamos, na verdade. Quando nós pecamos, alguma coisa, seja ela séria ou não, e nós fazemos a tchuvá, nós obtemos o perdão de Hashem. Assim como nós devemos nos perdoar, pedir perdão para as pessoas, nós obtemos o perdão de quem realmente interessa, que é de Hashem. Mas isto não nos deixa impune. Isto não perdoa a impunidade, perdoa a nós que fizemos tchuvá. Mas nós vamos expiar sim. Nós vamos ser punidos por isso. E nesse momento é o atributo de Elohim, da justiça. Não tem como você fazer uma coisa e ficar pedindo desculpa e perdão, Hashem te perdoa e você não, e tudo bem, depois você faz de novo. Não é assim. Há que se ter um equilíbrio. Ou porque alguns não acreditam. Não, aqui, ó. Ou antes disso, quando eles tiveram de cumprir o decreto da opressão lá em Bereshit 15:13, ou porque alguns não acreditaram plenamente na profecia de Moshe, ou por causa de algum pecado do gênero. Realmente é um fato que os anciãos foram desistindo um atrás do outro e não acompanharam Moshe até o Paró, conforme os nossos sábios ensinam no Midrash de Shemot Rabbah. E Deus ficou descontente com eles. Portanto, pode ser que o aumento da opressão tenha sido resultado disso. Como pôde, então, Moshe ter dito inapropriadamente a Deus: por que maltrataste este povo? Como que acusando-o de ter provido este mal. O que ele quer dizer aqui? Quem proveu este mal foram os próprios hebreus. Foi a própria pessoa, não Deus. Porque Deus maltratou o povo. Foram os pecados do povo que causaram a consequência da opressão. Então nós temos que ter muito cuidado. Nós precisamos orar, pedir, agradecer também quando as coisas acontecem, mas orar muito por essas coisas que acontecem no mundo, que nós sabemos, mas para que as pessoas se livrem das iniquidades, para que a gente não venha no futuro ter que ter novamente consequências e consequências de atos que se transformam, começam com uma pessoa, mas viram a coletividade. Nós pagamos coletivamente pecados de um, de outro povo, de uma de outra pessoa. Isso repercute, né, no mundo. Outra interpretação, veja que ele tem muitas interpretações, o que também me agrada muito. Ele não diz assim, é o que eu acho, é o que eu penso e é só isso. Ele vai sempre dizer o que ele pensa, na maioria das vezes, mas ele vai trazer várias interpretações através do seu estudo. Vamos lembrar que o rabino Haim Ben Attar foi um dos poucos que tinha na sua alcunha, no seu nome, Akadosh. Uma outra interpretação nessa mesma linha sugere que esse versículo é uma resposta às palavras de Moshe lá do 5:2, do 22. Por que maltrataste este povo? Por que me enviaste? Implicando que Moshe tinha se dirigido a Deus de forma desrespeitosa ao questionar por que maltrataste o povo? E que a Torá não fez constar nesse versículo as palavras duras da resposta de Deus por respeito a Moshe. Olha que interessante. É possível também que Deus tenha dito a Moshe que só o julgaria por essa impropriedade quando chegasse a hora de puni-lo, e que por essa razão não há no versículo nenhuma resposta específica. Aqui eu quero lembrá-los que Moshe não entra na terra prometida, né? Moshe só a vê de longe. E nós chegamos naquele momento, né, das parashiote, nós chegamos naquele momento e pensamos assim, foi porque ele gritou com a pedra, porque ele bateu e gritou com a pedra para sair água, foi por isso esta é a punição total dele não entrar. E quando nós estamos na parashá que antecede, a gente percebe que é isso que quer dizer. Mas aí, Rabino traz aqui dos estudiosos, né? Vamos ver aqui se ele explica exatamente de onde que é. Aqui não está, acho que é o Midrash. Quando nós vamos ver nesse lado, nós vamos perceber, porque, só um momento, a Torá não fez constar esse versículo nas palavras duras da resposta de Deus a respeito. É possível também que Deus tenha dito a Moshe
pelo que só julgaria ele por essa impropriedade quando chegasse a hora. Quero dizer, não foi só por causa da pedra, talvez. Esse é o momento que eu estou em cima dos ombros do rabino, que está em cima dos ombros dos sábios, que está em cima dos ombros, ou em cima do próprio estudo da Torá, para tentar entender que talvez não tenha sido só por conta da pedra, mas de algumas coisas, e que neste momento Moshe era muito importante, ali a função que ele tinha naquele momento. Então Deus, sabiamente, porque é perfeito, deixou para depois, para puni-lo. Então talvez as palavras não tenham sido duras ali por conta disso, ele não foi enfático. Isso é uma interpretação, não significa um ponto final. Quanto à questão, por que me enviaste, esta parte, Deus responde, eu sou Hashem, o Eterno, manifestando o atributo de misericórdia. Eu sou o tetragrama. Eu estou me apresentando com o atributo de misericórdia, significando eu sou misericordioso e não aguentei ver o povo judeu sofrendo até a chegada do êxodo, de sair. Foi por isso que enviei você antes da hora da redenção, procurando aliviar a opressão do exílio do povo judeu. Essa resposta só é válida depois que Deus disse a Moshe, lá em 6:1, agora verás o faraó agora verás, pois logo a seguir ele executaria maravilhas extraordinárias com o faraó e traria sobre ele as pragas surpreendentes. E então a escravidão dos israelitas seria eliminada. Veja que isto é um processo. Então nós temos que entender que o que Deus faz e com que atributo ele manifesta a sua ação, em que momento e por quê. Então não era esse momento, agora ele precisava que Moshe ficasse focado nisso, não em puni-lo ou coisas assim. Esse momento Moshe começa a ficar muito mais importante, não é? No momento, não que Moshe não fosse importante antes ou será depois, ou com a outorga da Torá, ele é importante, mas aqui era foco, sabe? Aquele negócio do foco no foco. Outra interpretação é baseada em um ensinamento dos sábios do Midrash, agora vem Midrash, Tanhuma, Bo 11, a respeito do dito do Salmo 68, versículo 7. 2 pontos, abre aspas. Ele liberta Bakusharote, tá? Bakusharote são os acorrentados. Eles ensinaram que Bakusharote, os acorrentados, é um termo que combina duas palavras. Berri, que é choro por Mitzrayim, pelo Egito, e Shirote, que é cânticos. Lembra Shira, Shirim, cântico dos cânticos? E Shirote, que são cânticos pelo povo judeu. Então, choro pelo Egito e cânticos pelo povo judeu. Essas duas condições refletem os dois atributos divinos, o atributo de justiça e o atributo de misericórdia. Referente a isso, o versículo faz duas afirmações. Em relação a Deus estar aplicando o seu julgamento sobre os egípcios, ele afirma, e Deus, Elohim, falou a Moshe. Então, por isso tem essa primeira parte, uma expressão do atributo de justiça. E em relação a Deus querer fazer o bem para os judeus, ele afirma, e disse a ele, eu sou Hashem. Ele utiliza os dois, no mesmo versículo. Então, eu sou Elohim, para ter justiça, para agir com justiça com relação a Mitzrayim, ao povo egípcio. Mas eu sou o Eterno, eu sou Hashem, eu sou o tetragrama. Aqui eu ajo com misericórdia com relação ao povo judeu. É lindo essas interpretações que usa essa exegese, essa exegese, das palavras em hebraico, elas eu gosto muito, elas são magníficas. Não existe nenhuma outra língua que faça isso, onde as coisas, onde um caderno não é só um caderno, uma garrafa não é só uma garrafa, as coisas que eu estou vendo aqui. Não é só aqui, mas o nome tem significado, né? Não é como aqui que uma coisa tem um nome e aquele nome é isso. Gosto muito disso. Bom, vamos adiante que não vamos viajar. Deus transmitiu também,
Bom, aqui ele diz, Deus transmitiu também uma informação essencial a respeito das grandes pragas que seriam infligidas sobre os egípcios e atingiriam toda a terra do Egito. Acontece que o povo judeu estava espalhado em meio aos egípcios e é sabido que uma força de destruição, não tendo como diferenciar inocentes dos culpados, destrói a todos. Isso está em Talmud Bava Kama 60a. Então, a gente também tem que pensar nisso, não é? Se existem pessoas misturadas, alguns inocentes ali naquele meio, então nós não vamos poder destruir o lugar, destruir os iníquos que ali estão, porque nós não vamos saber discernir um do outro e todos serão destruídos. E uma vida de um inocente vale muito mais do que a de muitos não inocentes, iníquos ou perversos, seja lá o que for, como nós vamos chamar. Então, Deus informou que, embora fosse agir com atributo de justiça sobre os egípcios, ele agiria com atributo de misericórdia sobre os israelitas para protegê-los das pragas. E nós sabemos que foram protegidos. E de fato a Torá conta adiante que enquanto os egípcios ficavam cobertos pelo manto da escuridão, para todos os filhos de Israel houve luz em suas habitações. Quer dizer, naquela praga da escuridão não ficou escuro para os israelitas. E que quando os animais dos egípcios morreram da peste, do gado dos filhos de Israel não morreu um sequer. Essa parte nos lembra muito aquela história do sangue, né? A história do sangue que a água virou sangue, não é mesmo? A água virou sangue, não estou falando das pragas aqui, né? Mas a água virou sangue, os egípcios precisaram naquele momento comprar água dos israelitas, porque mesmo quando eles tomavam do mesmo copo do israelita, para eles virava sangue. As próprias frutas, né? Tudo que era líquido era sangue. Eles iam morrer de inanição, né? Eu lembrei disso agora. O versículo pode estar ensinando uma lição adicional. Segundo consta no Midrash, agora é Bereshit Rabá, a iniquidade dos ímpios é capaz de causar a mudança do atributo de misericórdia para o atributo de justiça, trazendo punição para o mundo. O versículo pode estar transmitindo esse conceito que até o atributo de misericórdia tenha concordado, por assim dizer, em trazer punição ao Egito. Aqui vamos lembrar daquilo que eu sempre lembro vocês, que eu sempre nos lembro aqui, que nós temos aquela mania de pedir justiça. Ai, não tem justiça, eu quero justiça, porque está faltando justiça. E aí nós não paramos para pensar que se a misericórdia, né, o atributo de misericórdia de Hashem, resolver concordar que o que está precisando é Elohim, o mundo é destruído. Porque se Hashem agir apenas com justiça no mundo como ele está agora, não sobrará pedra sobre pedra. Nós vamos, a bufa. Então não pode. Nós temos que sempre pensar nisso. Ele trabalha com todos os seus atributos, principalmente a misericórdia e a justiça. Bom, o versículo pode estar transmitindo o conceito, como eu falei aqui, né? E Deus, sob essa interpretação, o versículo pode ser entendido assim: e Deus, Elohim, expressando o seu atributo de justiça, falou a Moshe e disse a ele: eu sou Hashem, expressando o seu atributo de misericórdia. Eu informo a você que esse atributo de justiça que afligirá os egípcios emana do nome Hashem. Ele pode estar dizendo isso. Emana. Este emana. Eu informo a você que esse atributo de justiça, que seria Elohim, né, que afligirá os egípcios, emana do nome Hashem, do nome do Eterno, do tetragrama da misericórdia, que expressa a misericórdia. Pois para punir os egípcios, até a misericórdia divina transformou-se em justiça. Quem assistiu aí um vídeo pequenininho que eu fiz sobre a sarça ardente, vai compreender bem isso aqui. Doía para o povo judeu, doía para Hashem.
Então, até o seu atributo, que se manifestava na ação de misericórdia, acabou emanando justiça, né, para punir os egípcios. Mas o versículo pode também estar transmitindo o que se passaria com o povo judeu à luz do dito que consta no mesmo Midrash, o que se passaria, tá? Afortunados são os justos, que mudam o atributo divino de justiça para o atributo de misericórdia. Então, quando o atributo de misericórdia representa o atributo de misericórdia, mas é Hashem, né? Quando Hashem emana justiça para punir, aqui nós vemos que os afortunados são os justos, que mudam o atributo divino de justiça para o de misericórdia. Nós podemos fazer o contrário. Aqui eu me lembrei sobre os decretos amargos e doces. Nós sabemos que os decretos doces são doces, mas os decretos amargos podem ser modificados com a nossa tchuvá, com o nosso entendimento, com a misericórdia que emana do tetragrama de Hashem. Isso está indicado nas palavras desse versículo. O atributo de justiça que o nome Elohim reflete transformam-se no atributo de misericórdia que o nome Hashem reflete, que o nome do tetragrama reflete. Esse versículo, portanto, informou a Moshe que o decreto do mal que recairia sobre o Paró estava selado, tendo até a anuência do atributo da misericórdia. Quer dizer, até a misericórdia concordou com a justiça que tinha que ser assim. Vamos selar aqui e vai ser. E o decreto do bem que recairia sobre o povo israelita estava selado também, tendo até a anuência do atributo da justiça. Quer dizer, o atributo de justiça concordou que agora era misericórdia para o povo judeu. Essa informação serviu para encorajá-lo, fortalecendo as suas mãos na missão que tinha pela frente. Lembram? Então aqui Deus não pune ele logo, mas depois não entra na terra prometida e tudo mais, porque agora eles precisam de foco. Moshe agora precisa de foco, tá? Deus resolveu o que precisava dele. Então ele tem essa missão, ele tinha que andar para frente, né? O versículo pode ter sido também a resposta ao protesto de Moshe. Lá, o protesto aquele lá do vídeo comentário 5:23, quando questionou por que Deus não vingava a honra de seu nome. Deus, retrucando a Moshe, disse, e Deus, Elohim, falou, expressou o seu atributo de justiça, indicando que assim como traz todos a justiça, também exerceria a sua medida completa de justiça sobre o Paró. E ao dizer-lhe, eu sou Hashem, indicou que não exercia a justiça com maior rapidez, porque esse, seu nome, contém em si todos os 13 atributos de misericórdia, tá? Inclusive o atributo de lento em irar-se, né? Lembra que a gente lê assim, lento em irar-se? Tão bom, que ele é bom que seja lento em irar-se, né? Graças a esse atributo, Deus não reage aos atos dos ímpios de imediato, dando-lhe tempo para que se arrependa. Porque se você é ímpio, você é iníquo hoje, aqui, tá? Todo errado, né? Perdeu o livre-arbítrio, perdeu o playboy para um animal. Mas aí você faz chuvar, e você faz chuvar, e de novo, e você começa a ter os hábitos bons. Então, Deus demora em irar-se, né? Ele tarda em irar-se esperando que isso aconteça. Isto não acontecendo, ele se ira mesmo. Outra interpretação. Vejam como ele é um rabino interpretativo. Uma outra interpretação nessa mesma linha sugere que o versículo começa com E Deus, Elohim falou, para indicar que a expressão do atributo de justiça foi dirigida ao mensageiro, ou seja, a Moshe, por ele ter se dirigido a Deus de maneira inadequada. No entanto, o versículo continua com eu sou o Eterno, eu sou Hashem, né? Para indicar que a expressão do atributo de misericórdia foi dirigida ao objetivo do mensageiro, o povo judeu. Então, a justiça foi... Ai, querido, olha só.
de maneira inadequada, por isso, e Deus, ele falou ao indicar, e com justiça para o mensageiro Moshe, e com misericórdia para o objetivo, o objeto do mensageiro, que era o povo judeu. Nessa mesma linha pode-se interpretar que, e Deus, Elohim, falou a Moshe, significa que quando Deus sentou para julgar Moshe por suas declarações inadequadas, ele disse, eu sou Hashem, ou seja, embora eu devesse fazer uso do atributo de justiça e julgá-lo, para você, eu, Deus, utilizarei o atributo da misericórdia. A indicação disso está nas palavras do versículo a ele, eu sou o Eterno. Pois por Moshe ser quem era, Deus o tratou com misericórdia. Então veja, quem era Moshe? Só, nada mais, nada menos do que aquele que falou tete a tete com Hashem e ninguém mais, né? O nosso mestre Moshe Rabbeinu. E a razão para esse tratamento especial pode ser entendida com base no dito dos sábios no Talmud, Talmud Rosh Hashanah. Eu tenho aqui, Rosh Hashanah 17a. O pecado de quem ele perdoa? Então tem essa pergunta lá, sabe que o Talmud é aquelas discussões, né? O pecado de quem ele, Hashem, perdoa? De quem perdoa os pecados de quem perdoa os pecados que foram cometidos contra a sua pessoa. Então, se eu cometo um pecado contra você, pense bem, você perdoa esse meu pecado? Deus perdoa você. Você é aquela pessoa com potencial para ser perdoado. Então ele vai explicar. É sabido que Moshe era uma pessoa extremamente humilde e mais do que ninguém no mundo perdoava os pecados que eram cometidos contra si. Perdoava as pessoas. Por conta disso, que Deus tratou-o dessa maneira também, perdoando a sua transgressão. Caso contrário, ele teria sido julgado apropriadamente. Ao dizer-lhe, eu sou Hashem, o Eterno, Deus aludiu a outro dos 13 atributos de misericórdia contidos no tetragrama, o atributo de perdoar a transgressão. Consequentemente, a ele não houve de julgamento. E finalmente, as palavras em Reis 1, 18:39. O Eterno, Hashem, é Deus, Elohim. Então, Hashem é Elohim. Podem ser entendidas com base no versículo em pauta que insinua a dimensão mística da revelação da unicidade de Deus. Ele a revelou ao seu servo e profeta, seu homem de confiança. Olha só, ele a revelou ao seu servo e profeta, seu homem de confiança. Vamos ter bem isso na cabeça, que esse versículo lá em Reis insinua a dimensão mística, tá? Mística da revelação da unicidade de Deus. Quando nós falamos que Deus é esse errado, esse aqui é mesmo, não mais ou menos. Nós falamos que tudo começa com o não é mesmo? Não existe multiplicidade. Isto é o que quer dizer esta unicidade. Não há multiplicidade aqui. Não tem nada antes, não tem nada depois. E essa é a unicidade, aqui é uma pequena revelação dele nesse versículo. Esse foi o nosso vídeo sobre Vairá nesse ano. Quem sabe faça na próxima vez sobre o coração do faraó que endureceu e cada vez sobre cada uma das pragas e tudo mais. Nós gostaríamos muito de fazer resumões, mas eles estão cheios por aí. Então eu resolvi focar em uma coisa só, em uma parte só, em uma paraxá da própria paraxá, para que nós entendamos bem aquilo e aí nós vamos entendendo as outras coisas. Então você tem aí um resumo no Rabad, se você é um leitor da Torá, se você é um estudioso, Bnei Noah, e eu sei que você já conhece a história, mas vamos entender pedaços dela. O que você pensa? Qual é a sua interpretação? O que você acha que Hashem quis dizer utilizando esses dois nomes? Coloque aí nos comentários, coloque de verdade nos comentários. E Deus falou a Moshe e disse a ele, eu sou o Eterno.
Então, quando Deus, Elohim, falou a Moshe e disse a ele, eu sou Hashem, por que ele utiliza os dois nomes? Você concorda com os comentários? Você concorda com a interpretação do Rabino Haim Ben Attar? O que você achou? Quais são? O que mais fez sentido para você aqui? O que mais fez? Eu gostei de todas as interpretações e no meu entender aqui o que eu tirei disso é que realmente é como se os dois atributos da ação, é como se os 13 atributos do tetragrama se conversassem metaforicamente falando entre eles, né? Os momentos onde a misericórdia baixa a guarda, gente, é tudo alegoria, tá? Completamente metáfora. Quando a misericórdia baixa a guarda e diz, precisamos que você haja justiça, e Elohim entra em cena. Quando Elohim diz, vou baixar a guarda, misericórdia, que é o grandioso tetragrama, quando ela diz verdade, aqui nós vamos ter que ter justiça. Então, é Hashem, é o tetragrama, é Adokai. Então, esse foi o nosso trabalho com muito carinho para vocês, Benenoi, simpatizantes, e quem quiser assistir, comenta, curta e tudo mais, compartilhe como quiser, fiquem à vontade. Nós vamos ler hoje o Salmo 93. Se porventura vocês quiserem seguir no Instagram, é @sharonjudaísmo. Eu vou gostar de tê-los lá eu coloco sempre, geralmente eu coloco nos stories e na gravação mesmo nos vídeos, o short, você já vai ter um spoiler de qual é o vídeo que subiu para o YouTube, porque às vezes o short entra antes e o vídeo depois, então eu coloco sempre no Instagram para avisá-los. Vamos lá então ler o Salmo 93. Reino eterno e majestade o reveste, sim, força e majestade o revestem. Firme e inabalado está o mundo por ele criado, desde a mais remota antiguidade, firme é o trono do eterno. Elevam os rios a voz de suas águas fragorosas, acima, porém, do bramido das águas mais volumosas, acima do quebrado das vagas do mar, está o Eterno, que é poderoso nas alturas. Fidelíssimos são os teus testemunhos, santidade embelezará a tua casa, ó Eterno, agora e para todo o sempre. Querendo, vocês podem dizer amém. Shalom. Tenha um maravilhoso dia, ou uma maravilhosa noite, ou uma maravilhosa manhã, que é dia. Tenham uma vida maravilhosa. Até mais.